Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso receber a todos vocês aqui. E essa noite especial nós vamos tratar de um tema que tem afligido muitas pessoas, né? Antes de iniciar, eu gostaria de saber, levantem a mãozinha aí, quem é a primeira vez que está participando dessa reunião. Olha lá, Dona Fátima, Águida, Odair, Rosa, Valdemir, sejam muito bem-vindos. A pessoa que convidou vocês, Carlos Henrique, Sávio, muito bom. A pessoa que convidou vocês, podem classificá-la como uma grande amiga sua, viu? Ou um grande amigo seu, porque é uma pessoa que se preocupa muito pela sua saúde e a saúde da sua família. Portanto, é uma pessoa muito prezada. Espero que vocês depois possam, né, tomar uma boa decisão e fazer parte desse projeto que a gente vai apresentar aqui hoje. E vocês vão ver depoimentos de pessoas que já fazem uso desse projeto e logo a gente vai ter, né, uma informação mais técnica com o terapeuta explicando a importância de todos nós fazer uso desse projeto incrível para garantir uma qualidade de vida. É o que a gente mais preza nos dias de hoje, não é verdade? Então, muito bem. Já vi aqui que tem bastante gente nova, né? Já estamos chegando aí a 230 participantes. Temos também muitas pessoas no YouTube. Quem tiver dúvidas aí no YouTube, pode colocar que a gente vai atender todos vocês, viu? Estamos aqui de olho no YouTube e aqui no Zoom. Muito bem. Bora, Olha, Cláudia. o Sunia já está aqui, já te vi, muito bom. Vou te passar aqui. Então, vamos lá. Vou marcar você também. E hoje, gente, nós vamos ter aí um excelente terapeuta que vai nos explicar um pouquinho a importância de cuidar do que mais a gente tem no nosso corpo, que é a água, né? Hoje vocês sim vão saber aí a importância de uma água de qualidade. Mas a gente bebe água, né? Desde que saiu lá, começou a beber como quando era criança e até hoje, mas como assim? Como assim a minha qualidade de vida vai melhorar? Eu já bebo água. Então prestem atenção para entender qual a diferença que existe entre a água e o que o nosso projeto faz na água que você bebe aí na sua casa. Deixo com você, meu querido. Seja bem-vindo, uma boa noite. É um prazer estar com você novamente. Prazer é todo meu, Cláudia. Vamos que vamos, né? A gente Vamos lá. separou um tempinho aí para falar com o pessoal, claro que eles poderiam estar assistindo sua novela preferida, seu jornal, mas estão aqui para aprender sobre saúde, tá? Vamos fazer Bom, jus a gente, essa presença, né? Muito bom. com certeza, né? Hoje a live é sobre patologias do sistema digestivo, né? Gastrite, queimação, azia, refluxo. O que que é isso? O que que causa isso, né? Por que que hoje em dia está crescendo tanta doença estomacal? As pessoas estão ficando cada dia mais doentes. Infelizmente, existem poucas pessoas saudáveis. Às vezes a maioria das pessoas só não é doente, ou tem um sintoma ali, alguma outra coisinha aqui, tá? Mas isso é muito importante a gente entender. Então, eu vou abordar com vocês aqui tudo sobre o estômago, tá? O assunto é muito extenso, então eu fiz um resumo bem feito para vocês entenderem sobre por que que eu tô com queimação, ou por que que eu tô com azia, por que que eu tô com refluxo, ou gastrite, o que será que eu tenho? Qual que é a diferença entre uma delas, né? Então vamos entender. Vamos lá. O que que é, qual que é a diferença entre esses sintomas? Quais são as causas? O que que você está tratando? Você está tratando o sintoma ou você está tratando a causa? Que tem diferença. Você tratar o sintoma e você tratar a causa. Tratar o sintoma é amenizar, é tampar o sol com a peneira. Você fala assim, opa, tô tomando um remedinho aqui e eu não tô sentindo mais nada. Olha que beleza, perfeito. Tratar a causa é totalmente diferente, é resolver o problema. Opa, não preciso tomar mais remédio, meu estômago está funcionando normal de novo, né? O nosso corpo ele é muito inteligente, ele consegue se recuperar. Eu não curo ninguém, o médico não cura ninguém, o corpo se autocura. Quando você entrega para o corpo
O que ele precisa para trabalhar, ele se autocura, ele tem inteligência própria para isso. É muito importante a gente entender isso, né? A gente vai entender também o benefício de uma água de qualidade. Por que uma água é importante para o estômago funcionar bem? É muito importante vocês entenderem isso, tá? Isso é fundamental. E como que eu posso solucionar o problema de forma natural? Será que existe? Tem como eu restaurar meu estômago, parar com isso? A gente vai entender, né? Então vamos entender um pouquinho primeiro o que é gastrite, né? Porque tem diferença entre gastrite, refluxo, azia e queimação, tá? São patologias diferentes, né? Mas às vezes os sintomas podem ser um pouquinho parecidos, tá? Então a gastrite, tudo aquilo que termina em ite, você vai entender, é uma inflamação. A ite, sinusite, amidalite, tudo que termina em ite tem algum componente inflamatório. E quando você fala em gastrite, a gente fala assim, gastrite ataca o estômago, ou seja, o revestimento do estômago. O revestimento do estômago está inflamado, aí ele dói, ele incomoda. Então ocorre dores fortes, por exemplo, no estômago, e você dói, é aquela dor insuportável. Isso é gastrite. Então qualquer tipo, se vocês entenderem isso, qualquer tipo de inflamação, ela pode trazer sérios problemas para a sua saúde, tá? Sérios problemas para a sua saúde. Qualquer inflamação, independente, tá? Mas só que isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoa que vai ter gastrite, tem pessoa que vai ter uma úlcera no estômago, tem gente que vai ter inflamação no intestino, tem gente que vai ter inflamação no coração, tem gente que vai ter inflamação no cérebro. Então, é cada um, não tem como. Mesmo você pegar duas pessoas com a mesma genética, por exemplo, e você der para ela uma comida e uma outra comida para outra diferente, cada um vai expressar uma coisa diferente, mesmo que sejam iguais. Você tem o seu componente genético, tá? Então, o que eu falo? Você vai arrebentar no elo mais fraco. Então, às vezes, o seu problema às vezes, é o estômago. O seu irmão, que come as mesmas coisas que você, estourou no intestino. Então, isso a gente tem que fazer uma abordagem funcional, entender, tratar cada um individualmente. Só que, Sunaik, por exemplo, o que pode causar gastrite com frequência? Muitas coisas podem causar gastrite. Às vezes, uma infecção que você pega, né? Você usar anti-inflamatório, aqueles anti-inflamatórios não esteroidais. Aquele que você compra na farmácia, que é baratinho, que às vezes você fala assim, eu machuquei ali, eu fiz alguma coisinha, eu tô com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um anti-inflamatório e acha que não é nada. Ou você vai lá e você fala assim, comecei a academia. Aí você começou a academia e tá todo dolorido. Aí você não quer ficar com essa dor, você vai lá e toma um anti-inflamatório. Eu já conheci pessoas que tiveram que fazer transplante de rim por excesso de anti-inflamatório, por excesso de analgésico, por exemplo. Então, remédio é uma coisa muito bem-vinda, mas usar na hora certa. A gente não pode ficar à torta e à direita tomando remédio. Remédio remedia, não cura. Entende? Então, isso é o que é importante. Então, a gastrite é essa inflamação. Você está com o estômago inflamado. Então, o que está causando esse estômago inflamado? Uma série de coisas. Uma das coisas que eu falei para vocês aqui é isso. Pode ser uma infecção, uma lesão, uso de anti-inflamatório, você consumir álcool em excesso. Hoje é fácil você consumir álcool. E álcool está presente em qualquer lugar. Você vai num barzinho ali, você toma um monte de cerveja. Então é fácil. Agora, queimação, azia, refluxo, é praticamente tudo a mesma coisa. O que muda às vezes é o sintoma. Depende do lugar onde pega no seu estômago, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa come alguma coisa e sente que aquilo ali voltou, aí queima, dá azia, dá queimação. Então, azia, refluxo e queimação praticamente são as mesmas coisas, tá? O refluxo causa azia e queimação. Olha só para você entender, vou repetir de novo. O refluxo, ele causa azia e queimação. É isso que ele faz. Por isso que você tem a queimação. Tá? Aí vem que às vezes chega aqui próximo do peito, na garganta, você fala assim, meu Deus, parece que tá queimando. É engraçado, você come alguma coisa, né? Não, eu comi uma batata frita, por exemplo. Aí você, ai meu Deus. Ou você sente o estômago muito pesado, a comida acaba voltando, aí te dá queimação, né? Então, a azia
é comum em muitas pessoas hoje em dia. Mas se você for ver, ela é causada, não que ela seja uma doença subjacente, né? Mas algumas causas comuns, a pessoa gosta de comer muita comida apimentada. Infelizmente, comida muito pimenta faz bem, mas não você colocar muita pimenta na comida, ela fica ardida. Abusar do álcool vai te dar queimação, porque o álcool, a gente vai entender daqui a pouco, mais para frente, vocês vão ver que ele corrói a parede do estômago. Então a gente não foi feito para ficar tomando tanto álcool desse jeito. Pessoa que come demais, em excesso, pessoa que come até estufar a barriga. Pessoas não sabem comer moderadamente hoje em dia. Chega final de semana, quer ir para pizzaria e quer comer tudo. E não é bem assim que funciona o corpo humano. Você tem que aprender a praticar o harahashibu, né, que os japoneses fazem, que é você comer pouco, até ficar satisfeito. Comer 80%. Você está na mesa, você fala assim, não, cabe mais comida, mas eu não vou comer. Eu vou parar por aqui. Você dá 20 minutos, você vai ver que seu estômago vai dar sinal para o seu cérebro que você está cheio. Então, isso é importante. Tá? Então, você consumir muita fritura, muito açúcar, tudo isso aí pode dar azia, queimação. Aí sobe aquilo no seu estômago e acontece isso. Tá? Olha só, vou mostrar para vocês uma imagem aqui que é muito importante para vocês diferenciar hoje. Hoje vocês vão aprender realmente a distinguir tudo. Então vocês vão saber se vocês têm azia ou se vocês têm gastrite. Tá? Numa endoscopia, olha o lado esquerdo de vocês aí tem um estômago normal. Tá vendo que ele é rosadinho, não tem nada. Olha só, quando você tem gastrite, olha a diferença. Você tem a parede do estômago comprometida, tá toda vermelha. E aquele vermelhidão ali você não vê, você só vê com endoscopia. Então, isso significa que está inflamado. Tem coisas que estão inflamando. Né? O que pode inflamar isso aí? Aquilo que eu falei para vocês. Né? Tem mais coisas, mais excesso de álcool, né? Uso de anti-inflamatórios. Então, o estômago, ele é um ambiente muito ácido. Ele foi feito para isso. Só que você ficar abusando de certas coisas pode sim atrapalhar a fisiologia do nosso estômago. Ele começa a, opa, tá vindo coisa demais aqui, não é assim que funciona. Então isso perturba. Então o estômago normal, ele fica rosadinho. E a gastrite, ela já fica desse jeito. E aí dói. Aí você sente dor no estômago, uma dor que é muito forte. Não é uma dor de queimação, é uma dor mesmo no estômago. Como se estivesse enfiando uma faca. Você fala, meu Deus, isso tá doendo muito. Isso é gastrite. Então a gente tem que tomar cuidado de diferenciar isso. Agora, para a gente entender o que é refluxo, vocês vão entender no próximo slide, para vocês entenderem. O que é refluxo? O refluxo, que eu falei para vocês, ele causa azia e queimação. Tá? Se vocês observarem nessa imagem, olha só, a gente tem o desenho do estômago, tá? Dentro do estômago, a gente produz um ácido chamado ácido clorídrico. Só de você pensar, você vai falando, é ácido, ele corrói as coisas, é um ácido que tem um pH de 1,8, 2,0, é um pH extremamente ácido. Se você enfiar a mão lá, você sai sem a pele, sem a carne, fica só no osso. De tão ácido que é. Então, isso é muito importante. Olha só. Por que acontece a azia e o refluxo? Dentro do estômago, o ácido, ele tem que estar num pH de 2 até 2,5. Ele não pode estar mais do que isso. Entre 1,8 a 2,5. No final do estômago, vocês estão vendo que está escrito piloro. O que é piloro? Piloro é uma válvula que a gente chama de válvula pilórica. E ela abre quando o estômago está muito ácido. Então, quando você está com pH normal no seu estômago, de entre 1,8 até 3 no máximo, a válvula pilórica, quando você come comida, está totalmente ácido, agora ela vai abrir para a comida ir para o duodeno. É assim que funciona o corpo. Só que você bebe muito, você consome muito açúcar, você tem uma alimentação muito ruim, não pratica atividade física e uma série de outras coisas, tem falta de nutrientes, agora o seu estômago está comprometido, porque a produção de ácido está comprometida. O que vai acontecer? Agora, em vez do seu ácido do estômago estar entre 3, 2,5, 1,8, ele está em 4. Só que a válvula pilórica não abre, porque ela é pH dependente. Então, se o estômago não tiver com mínimo de 3, ela não vai abrir.
Aí o que vai acontecer? Agora essa comida vai ficar aqui por mais tempo, com ácido. Só que o pH de 4 vai subir aqui para cima no esôfago. O esôfago não tem um pH de 4, o esôfago tem um pH de 6. Aí a comida volta, porque a válvula pilórica não abre. Aí te dá queimação, te dá azia. Você fala, "Ah, meu Deus, isso é horrível." É só vocês observarem aqui, ó. Essa imagem que está mais ampliada, o estômago ele tem 4 camadas: a mucosa, a submucosa, a camada muscular e a serosa. A primeira que perde é a mucosa, devido à falta de ácido. O estômago ele é muito inteligente. É tão ácido, olha só. Se você, o seu corpo é tão inteligente que se você ficar de cabeça para baixo, o ácido que está ali não vai para o seu esôfago, porque ele também tem uma válvula que fecha. Olha só que impressionante. Só que, como você está desnutrido, você não está comendo bem, você consome muito carboidrato refinado, é uma pena. Isso vai lesando o estômago. E agora a produção de ácido fica comprometida. E aí acontece isso, ela volta. Aí você tem azia. Ou seja, azia, o que é azia e queimação? Causada pelo refluxo. É falta de ácido. Você está com falta de ácido. Aí sabe o que você faz? Você vai no médico, o médico te dá um antiácido. Só que, se ele te dá um antiácido, o que é um antiácido? Ele vai anular o ácido. Você já está com o ácido comprometido, com pH de 4, que não deveria, tá? Deveria estar com pH de 1,82. Aí ele vai te dar um antiácido. O que esse antiácido vai fazer? Ele vai pegar seu estômago que está com pH de 4, ele vai ficar com pH de 5, 5,5. Quando voltar para o seu esôfago tem um pH de 6. Agora já não irrita mais, porque a diferença de pH é muito pequena. É assim que acontece o refluxo. Esse é o detalhe. Então, não confundam gastrite com refluxo. Refluxo é quando a comida volta para o esôfago e te causa azia. Você fica com queimação. Gastrite é dor no estômago, algo dolorido. Às vezes você come alguma coisa, dói, como se estivesse enfiando uma faca. Então, essas duas patologias, as duas, ultimamente, têm crescido muito, tá? Só que o refluxo geralmente acontece muito em pessoas acima de 40 anos. Tá? Jovens geralmente é difícil, mas tem pessoas jovens com isso. Por quê? À medida que você envelhece, isso é parte do processo de envelhecimento. O que acontece? O seu ácido ele fica mais comprometido. Então você não vai produzindo ácido na mesma intensidade quando você é jovem. Isso é parte do envelhecimento. Infelizmente, todo mundo paga o preço. É assim que funciona. Tá? Então, a partir dos seus 40 anos de idade, você já tem uma patologia chamada gastrite atrófica assintomática. É uma falta da produção de ácido clorhídrico, vai diminuindo aos pouquinhos. Então, isso tem que ser tratado. Como que a gente trata isso? Nutricionalmente, com nutrientes, com comida de verdade. Então, isso é fundamental. Agora, para vocês vão entender mais ainda, as causas no próximo slide, para vocês entenderem. Tá? Você está tratando o sintoma ou você está tratando a causa? Foi o que eu falei para vocês aqui. Se vocês usarem, por exemplo, os inibidores da bomba de prótons, que são os antiácidos, você vai causar muito mais problema do que solução. Você usar por um certo período, não tem problema. Só que tem gente, eu já peguei paciente no consultório usando antiácido há mais de um ano, sem parar. E na própria bula do remédio fala que você não pode passar de 30 dias. Então, assim, a sua digestão ela vai ficar comprometida. E quando você compromete a sua digestão, tudo fica ruim. Você não digere mais bem a comida, não absorve bem mais a comida, aí você vai ficando mais fraco, você não ganha massa muscular, você vai atrofiando. Então, isso tudo tem uma conexão. Tá? E quando você trata a causa, é totalmente diferente. Você melhora tudo. Quando você melhora a sua digestão, você melhora para o seu corpo como um todo. Isso é que é o bonito da coisa. Então, a gastrite atrófica sintomática é a partir de 40 anos de idade. Olha só, se você tem gastrite, se você tem refluxo, azia, é falta de ácido. Quando você tem falta de ácido, olha o problema que você vai causar para você, não só para você, né? Qualquer pessoa que tiver
Gastrite, ou refluxo, ou azia. Essa falta de ácido compromete o fator intrínseco da vitamina B12. Todo mundo aqui conhece a vitamina B12, sabe que ela é muito importante. Quando você não tem ácido suficiente, o seu estômago não produz o fator intrínseco. Aí quando você come carne, você fala assim, mas eu como carne e tem a B12 baixa. Geralmente você está com o estômago comprometido. Aí o que vai acontecer? Olha só, você não vai produzir o fator intrínseco. E o fator extrínseco, que é a vitamina B12, ela precisa do fator intrínseco produzido dentro do seu estômago para ela ser absorvida. Então ela se liga ao fator intrínseco. Só que você está com o estômago comprometido. E agora? Você não absorve mais B12. Eu pego muito paciente dentro do meu consultório com a B12 baixa. Por quê? Eu vou ver o que está acontecendo. O estômago está comprometido. Então a gente precisa pensar, olha o problema que a gente causa só fazendo isso. Então a gente tem que resolver. Como que a gente resolve, Sunai? O que a gente precisa fazer? Eliminar alimentos potencialmente alergênicos, às vezes glúten, lácteos, leguminosa, soja. Né? Muita gente às vezes tem hipersensibilidade a esses alimentos e eles incomodam o seu estômago. Tá? Às vezes você precisa fazer reposição de enzimas digestivas para te ajudar na digestão. Você precisa, por exemplo, aumentar o ácido clorídrico, a produção. Como é que a gente produz ácido clorídrico? Você precisa de alguns nutrientes para produzir. Ele não produz sozinho do nada. Ele não produz sozinho do nada. Então a gente vai entender isso com calma. Tá? No próximo slide eu vou mostrar para vocês como que o que a gente precisa para produzir ácido. Então fala assim, não, à medida que você é jovem não tem problema. Mas à medida que você vai envelhecendo, a gente vai perdendo nutrientes. E o nosso solo, infelizmente, ele está muito pobre. Tá? Então, o que a gente precisa para produzir ácido clorídrico? Zinco, iodo, a gente precisa de vitamina B1, a gente precisa de água. Se você está desidratado, se você está indo lá no banheiro fazendo xixi amarelo, você está desidratado. Você está comprometendo o seu estômago. Você precisa também de CO2. E você precisa de um outro nutriente que está ali, ó, NaCl. Não sei se vocês conhecem, mas NaCl é o cloreto de sódio. Você precisa de cloreto para produzir ácido clorídrico. Olha só, aí você fala assim, ah, mas eu sou hipertenso, o médico me tirou o meu... diminuiu o sal, não estou comendo sal, estou com uma dieta hipossódica. Pronto, você está com uma dieta hipossódica, está prejudicando a sua saúde, porque agora você não tem cloreto para produzir ácido clorídrico. Aí se você não produz ácido clorídrico, você não produz o quê? Fator intrínseco. Você não absorve vitamina B12 mais. Olha o problema. Olha quando a gente junta todos esses nutrientes, a gente produz o ácido clorídrico. Aqui está a fórmula aqui embaixo, ó, NaCl mais H2O mais CO2 vai virar o ácido clorídrico. Mas, Sunai, quando a gente produz ácido no estômago, automaticamente você vai produzir bicarbonato no sangue. Então isso é importante. Existe um equilíbrio entre os dois. Quando eu produzo muito ácido no estômago, eu produzo muito bicarbonato que é alcalino para o sangue. Então isso é fundamental. Existe um contrabalanço nisso, tá? Próximo slide, Cláudio, por favor. Agora, quero falar para vocês aqui que é importante é a água. Eu sei que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre água. A água é um nutriente, tá? Ela não é mais um solvente, como muita gente pensava que era. Ah, a água é um solvente universal. Não, não é um solvente universal. Ela é um nutriente. É o nutriente mais abundante que você tem no seu corpo. É o nutriente mais abundante. Todas as suas células precisam de água. Tudo no seu corpo precisa de água. 70% do seu corpo é água. Então, se você quer viver bem, você precisa se hidratar mais. À medida que você envelhece, você vai acidificando, você vai perdendo água também. Um idoso de 80 anos tem cerca de 60 a 59% do corpo de água. Se você pegar um bebê recém-nascido, ele chega a ter quase 90% de água. Então, olha só para você ver a diferença. À medida que você vai envelhecendo, você vai enrugando. Quando você se hidrata bem, você previne ainda você ter rugas mais cedo. Olha só que interessante. Água é saúde. Tá? Então, a qualidade da água é fundamental.
porque todas as suas células precisam de água para funcionar bem. Só que o que tem a ver a água com o estômago, Snake? No fundo do estômago existe uma célula chamada células P, células parietais, tá? Então, no fundo do nosso estômago. É elas que produzem ácido clorídrico. Só que, para ela produzir ácido clorídrico, que lembra que eu falei para vocês, um dos nutrientes é a água. Então, se você não consome água, você vai ficar comprometido com o seu estômago. Então, isso é fundamental. E quando, por exemplo, quando você bebe uma água magnetizada, que ela muda o cluster, você diminui aquele cluster, ele fica menor, então você consegue hidratar mais, faz toda a diferença. Ela penetra mais, ela penetra muito mais fácil dentro da célula. Então, isso que é o bom da coisa, quando você bebe uma água boa. E, geralmente, uma água magnetizada, ela é uma água mais alcalina, que ajuda também na produção do ácido clorídrico. Por quê? Quando você bebe uma água que é alcalina, que ela tem um pH de 9, de 10, automaticamente, quando ela entra, bate no seu estômago, ela tem que ser anulada. Mas para você anular um pH de 10, você vai ter que produzir ácido no estômago. E para produzir ácido no estômago, automaticamente, o que eu falei para vocês? Você produz no seu sangue bicarbonato de sódio. Só que o bicarbonato de sódio, ele é alcalino. O sangue não pode alcalinizar, senão se você tem uma alcalose sanguínea, você morre também. Olha só como é que o corpo é inteligente. Essa alcalinidade, agora que está aumentando no sangue, ele vai jogar para o tecido e o sangue normaliza. O tecido se beneficia quando você bebe uma água de qualidade. Olha só. Agora eu vou perguntar para você. Você já bebeu água hoje? Tem que beber água. Lembre-se sempre, tá? Água é fundamental. Então, Sunek, como é que eu vou tratar ou solucionar o problema de forma natural? Primeira parte é beber água. Essa é a primeira parte. Você tem que tomar água. Pessoas, 30% dos brasileiros andam desidratados. Tem que tomar água, fundamental. A hidratação é fundamental para o organismo que ele funcione da forma correta. Vamos beber água, pessoal. É realmente muito importante. É o nutriente mais abundante que a gente tem no corpo. O que a gente precisa mais para consertar isso? Só que é só beber água? Não, só beber água é a parte fundamental, 70% do processo. A gente vai entender agora, não é só beber água. A gente às vezes precisa fazer, por exemplo, uso de enzimas digestivas. Pode passar, Cláudio. A gente precisa fazer uso de enzimas digestivas. Uma suplementação, às vezes, que à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo isso. Você precisa fracionar as refeições ao longo do dia. Tem gente que vai lá e só come, não toma café da manhã, só almoça e janta. Aí o almoço é aquele prato de pedreiro 2 vezes. Muita comida de uma vez só. Aí depois passa a tarde inteira sem comer nada e vai ao jantar, janta aquele monte de comida de novo. Fez 2 refeições muito grandes. Isso não é bom para o seu estômago, porque é muito volume e isso é prejudicial. Então você tem que fazer pelo menos, no mínimo, 3 refeições ao dia. E se você tem gastrite, refluxo, essas patologias no seu estômago, você tem que fracionar mais ainda essas refeições, comer um pouco menos. Então, às vezes você tem que dividir até em 6 refeições por dia. Porque senão, às vezes, é muito volume para o estômago, ele não tá produzindo ácido suficiente, isso acaba causando algum desconforto. Então, 2 coisas que vocês precisam aprender. 3 coisas: tomar água, fracionar as refeições e, às vezes, fazer uso de enzimas digestivas. Uma bromelina, uma pepsina, uma papaina. Então, é fundamental. Hoje a gente consegue fazer na farmácia de manipulação. Outra coisa que é muito comum, eliminar alimentos alergênicos, potencialmente alergênicos. Tem gente que tem um monte de sensibilidade e não sabe. Hoje os alimentos estão muito comprometidos. Esses aqui que eu coloquei para vocês, é os mais comuns. É tudo que vem do trigo, tudo que vem de leite, carne vermelha, amendoim, ovos, milho, que é transgênico, tá? As leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, tá? Ah, mas eu sou alérgico a tudo. Não, você tem que testar. Tá? Às vezes você tira o glúten, tira o leite por 30 dias. Nossa, eu melhorei isso e isso. Meu estômago está melhor. Ah, eu tirei glúten, tirei leite e não resolveu. Tenta tirar, às vezes, se você consome carne vermelha com muita frequência, tira. Então você tem que fazer uma autoanálise. E se você fazendo isso, você não precisa fazer exame. Você não gasta nada, você só vai tirar os alimentos. Porque você fazer exame, você vai gastar uma nota, você vai perder tempo.
que os exames são exames para detectar isso, às vezes é caro, não é barato. Então, faça você mesmo. Deixa eu tirar glúten e lácteos por 30 dias. Vamos ver como é que vai se sair. Melhora muito. Eu pego os pacientes que eu tiro, eu vejo isso, melhora absurdamente. Porque aquilo ali está perturbando. Então, a gente precisa aprender isso. Isso é muito importante. Tá? Realmente é muito importante a gente eliminar esses alimentos alergênicos. Dá um basta nisso. Tá? Então, todas essas patologias do estômago podem ser recuperadas a gente fazendo esse passo a passo, tá? E um último passo que eu gosto muito de usar, por exemplo, é usar alguns suplementos nutricionais, tá? Por exemplo, aloe vera, fundamental para tratar o estômago. Sabe aquela mucosa que eu mostrei para vocês que ficam no revestimento do estômago? A aloe vera, ela é fundamental para restabelecer aquilo ali. Então, se você tem aloe vera em casa, você pode tomar o suco dela todo dia, um pouquinho. Faz muito bem. Hoje você consegue comprar na internet, tá? Se você não tem aloe vera em casa, mas você pode comprar. Eu uso muito com pacientes com uma melhora absurda. Se você tem dificuldade na digestão, você tomar uma xicrinha de aloe vera 10 minutos antes de almoçar, ajuda muito na sua digestão, tá? Outra que eu utilizo muito é a espinheira santa. Você que sofre de gastrite, refluxo, tomar a espinheira santa é fundamental. Você pode tomar ela em cápsula, uma média de 500 miligramas 2 vezes ao dia, ou você pode fazer o chá. Tá? O chá também é muito gostoso, você pode tomar ele 2, 3 vezes ao dia. O chá você pode tomar mais vezes, que vai melhorar muito o estômago. Tá? Então a gente tem que cuidar do estômago. E não é tomando remédio, é tratando a causa, como eu ensinei vocês aqui. Então, assim, o estômago, gente, ele é um órgão muito complexo, mas não é difícil a gente tratar a causa. Basta você querer tirar algumas coisas da alimentação, implementar outras coisas, que vai resolver o problema. A gente vai ter uma saúde melhor, porque a gente está procurando aqui é ter saúde. A gente quer viver bem, quer chegar nos 80, quer chegar nos 90 com qualidade de vida, tá? E a única maneira de manter a saúde é comer, às vezes, o que você não quer, beber o que não gosta e fazer o que não prefere fazer. Já dizia Mark Twain. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas será que eu tenho que comer isso? Às vezes você tem que comer isso para você poder melhorar. E às vezes você tem que tirar isso que você gosta tanto para poder melhorar. Então, é tudo na vida, às vezes, precisa pagar um preço. Nada é de graça na vida, né? Você pode escolher o que você quer. Você pode escolher o seu destino, mas você não tem o direito de escolher as consequências. Você vai sofrer as consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, a partir das suas escolhas. Então, isso é fundamental. Certo, Cláudia? Passar para a Cláudia agora para a gente ouvir os nossos pessoal que vai fazer os depoimentos aí sobre a água, para vocês aprenderem um pouquinho mais. Tanto que realmente uma água de qualidade muda a nossa vida. Que aula, hein, gente? Fala a verdade. Conhecimento liberta, né? Então, hoje a gente teve aí muito conhecimento sobre o nosso corpo, né? A importância da gente ter esses detalhes e ficar aí tirando, né? Algumas opiniões aí que a gente desconhece. Muito bom. Olha, nós temos sim pessoas, né, que se livraram aí dessa situação, realmente, né? Que desconfortável que é ficar com essa sensação. Eu mesma tinha muito refluxo, era uma das que ficava aí com essa azia, essa queimação, e não é nada confortável. E a gente tem aqui uma pessoa, depois, quem tiver dúvidas também, a gente vai tirar dúvidas, mas a gente quer saber na prática, né? Como é que é isso? Se realmente, né, uma água de qualidade pode colaborar. Então, a gente vai chamar a Célia. Célia, levanta sua mãozinha para a gente te identificar. Acho que ela saiu da... Ah, tá aqui, já te achei. Maria Célia. Vamos trazer você para cá. Abre seu som. Muito obrigada pela participação. Chegou aí uma mensagem. Opa, eu fechei sem querer, desculpa. Vai lá de novo. Pronto. Aí,
Boa Boa noite, noite. Célia. Boa Conta noite, pra tudo bem, gente, Cláudia? como é que era essa situação, mulher? Era tudo isso mesmo que a gente viu aí? Tudo, tudo. Eu sentia muita queimação, muita, sofria muito, era muito desconforto. Tudo que comia dava queimação, às vezes até a água que eu tomava, eu sentia queimação. E depois que eu conheci o projeto de saúde, que eu comecei a fazer o uso, eu nunca mais tive queimação. Hoje estou ótima. E isso tem quanto tempo, Célia? Tem 2 anos. 2 anos. E antes do projeto, há quanto tempo você sofria com esse desconforto? Há uns 6 anos. Mas você provavelmente buscou alternativas, né? Busquei, busquei alternativa, entendeu? E, inclusive, eu tinha que tomar o omeprazol direto por causa da queimação, entendeu? Porque se eu tomava um café, eu já sentia a queimação. Muito bom. E aí, há 2 anos, você já consegue tomar um cafezinho e não sentir mais queimação, é isso? Isso, posso tomar o café, posso comer meu bolo, não sinto nada. Coisa boa, né? Então tá É, aprovado. aprovado. Muito bom. Muito, Maravilhoso muito o projeto. bom. É, Parabéns, Célia. Obrigada, né, por ter dito sim a esse projeto e ter recebido aí os resultados incríveis, né? E eu tenho certeza que melhorou mais coisas, né, Célia? melhorou muita coisa. Melhorou cãibra, bursite, tendinite, então As foi muita ites coisa. que ele comentou lá no começo, né? Isso. Tudo eu tinha e hoje não tenho mais. Hoje eu estou ótima, Maravilha. graças ao projeto. Ótimo. Eu conheço a Célia nesse período, viu, gente? E acompanhei esses resultados. Então, eu reafirmo aqui, né, as melhoras que ela teve. Obrigada, Célia. Foi um prazer ter você com a gente essa noite. Obrigada a você, Continue fazendo uso direitinho do projeto para manter, né? Manter essa saúde aí em dia. com certeza. Muito bom. Obrigada, querida. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui hoje? Temos algumas mãozinhas aqui. Vamos lá. Laura, deixa eu ver aqui. Pode abrir seu som, por favor. Acho que deu certo, né? Estamos te ouvindo. Pode falar, querida. Boa noite. Parabéns, viu, Sunak, por mostrar para nós essa diferença aí, e muitos se confundem, né? Sobre a Sim, questão do Mari. fluxo, né? E a questão da gastrite. Eu estava com esses 4 diagnósticos, além disso, H. pylori, né? Gostei ali da questão do pylori quando você explicou. Aí você mencionou aí sobre a questão dessas plantas medicinais, da aloe vera e a espinheira santa, né? Elas podem ser Perfeito. usadas as duas juntas, Samantha? Pode, sem problema. Sem As problema, duas né? podem ser usadas, pode ser usadas juntas. E Tá? quando... Você só não pode tomar, por exemplo, aloe vera e almoçar. Você tem que esperar pelo menos 10 minutos. Não pode ser Uhum. junto com a comida. Ela tem alguns antinutrientes, às vezes, pode atrapalhar a absorção. Então, quando você toma 10 minutos antes de almoçar, você melhora, você repõe algumas enzimas, e quando você comer, você melhora aquela digestão. Isso é fundamental. Beleza, eu posso pegar água magnetizada, fazer mais ou menos um suco para tomar, né? Perfeito. Isso aí. Pronto. Pode fazer o chá da espinheira santa também, se não quiser tomar cápsula, né? Então, quanto mais coisa você toma, quando a pessoa tem gastrite ou algum refluxo, quanto muito você toma coisa demais, às vezes incomoda o estômago. Então, você fala assim, não quero tomar cápsula de espinheira santa. Você pode fazer o chá 3, 4 vezes ao dia, 150 ml, perfeito. Ajuda muito. O seu estômago praticamente cura. Beleza, e eu quero falar do meu resultado com a água magnetizada. Há Perfeito. muito tempo eu realizei uma endoscopia e daí veio o diagnóstico até do duodenite. O meu duodeno, que é uma parte lá dos nossos intestinos, que estava... Parecia que tinha, assim, jogado uma água quente, né? E era muita azia. A minha azia, além do refluxo, ele causava até mesmo fechar a minha glote, que é a parte da garganta por onde se respira.
tinha mais ou menos, às vezes, N crises, em que eu acordava sufocada a ponto de perder toda a respiração. Ele refluía tanto que tampava, né? Quando eu comecei a tomar a água magnetizada, com 4 dias, que aconteceu? Aquela tosse que tinha, que refluía, que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir com a cabeça assim plena na cama. Eu dormia com um monte de travesseiros para poder não refluir, para que eu pudesse dormir. E, às vezes, quando eu dormia, eu já ficava com medo, né, daquele líquido subir, tampava a minha glote e eu não respirava. Por 10 vezes, né? O médico já até tinha me recomendado para pegar uma seringa, encher de uma substância chamada atropina e injetar na coxa quando eu tivesse a crise. Sim. Aí eu falei, meu Deus, eu vou viver minha vida inteira com essa seringa injetando na coxa toda crise que eu tiver. Daí, como você falou aí, eu comecei a tirar os glútens e beber água magnetizada. Com 4 dias, a minha azia, o refluir já não vinha mais. Olha que fantástico, né? Já não vinha mais, eu já não tinha mais aquela tosse, porque eu fiquei... Era tão sério o meu refluxo que eu passava de 2 semanas afônica. Eu me confundi, aliás, eu me comunicava, a fonia é sem voz. Eu me comunicava através de um caderno. Eu escrevia no caderno e dizia o que era o que eu queria. Meu Deus! Uma vez eu cheguei no médico, ele perguntou: o que é que você tem? Eu digo: eu não estou conseguindo falar, doutor. Aí eu peguei, escrevi tudo que eu sentia e mostrei para ele, né? Aí a água magnetizada, o magnésio foi ajudando, controlando o pH. E daí, no 5º dia, eu já comecei a voltar a comer algumas coisas que eu não comia. Aquela acidez, parecia assim, de um lado a outro da minha... Eu vou falar um linguajar mais claro para todo mundo entender. Que a gente chama na medicina de flanco, mas o nome é de uma costela a outra, né? Parecia que eu estava infartando, sabe, Sunai? Que era uma dor tão forte, que parecia que eu estava infartando. Mas aí, à medida que eu ia bebendo, eu ia lavando aquela acidez, diminuindo o pH, lavando toda aquela sujeira e melhorando. Daí eu já tirei o pantoprazol, já fui tirando toda a medicação que eu estava tomando. Eu já estava com esquema de antibiótico pesado, né? Que o médico tinha prescrito, mas eu não cheguei a tomar. Só água magnetizada, viu, pessoal? Só ela. Junto, claro, como o Sunai sempre nos orienta, que a gente precisa tirar algumas alimentações, né? E eu, cada dia mais com as suas lives, Sunai, que eu estou aprendendo cada vez mais, repassando para outras pessoas, tá? Você não sabe a dimensão desse bem que você está fazendo aqui, nos orientando e falando dessa água que tem dado resultado. Aí a pessoa diz: é água milagrosa, a pessoa chega para mim com a minha garrafinha e diz assim: essa daí é água milagrosa, me dá um pouquinho dela. Eu digo: não, não é questão de milagre, é questão de fazer resultado. Foi pesquisa científica, tem comprovação, e eu, contra fatos, não há argumento. Vou deixar os outros falar agora. Obrigada, Muito Cláudia. bom, obrigada, Nada. Laura, obrigada. Pois é, gente, a gente fica nessa empolgação aí, quando começa a melhorar e quer falar dos resultados, porque é garantido mesmo. Vamos lá, Antônio Ramos, abre seu som, por favor. Pegou aí uma mensagem? Isso, vamos ver. Vai lá, aí. Opa, outra vez. Ok. Ok. Conta para nós aí. É dúvida? Tudo certo? Depoimento? Tudo certo. Sunai, que é o seguinte. Fala, Antônio. A minha acidez me provoca faringite. Certo. Eu já tive alguma melhora depois do uso do projeto. Eu estou há 30 dias Certo. no projeto, já estou com a minha licença e eu gostaria dessa ajuda. O que se pode fazer para melhorar? Estou tomando a água bem tomada. O que você pode fazer? Vamos lá, Antônio. Se você está tendo faringite, o que é a faringite? A faringite é uma inflamação. Tudo que termina em ite é inflamação. Faringite, gastrite, esofagite, tudo isso aí é inflamação. Então, se você está tendo uma faringite, o que está acontecendo? Provavelmente,
ainda a acidez do seu estômago está comprometida, não está realmente solucionado. Duas coisas você pode fazer. Você pode fazer uso de um suplemento chamado cloridrato de betaína. Esse é o nome. Não é só betaína, é cloridrato de betaína. Você vai pedir para fazer na farmácia de manipulação 200 miligramas, por exemplo. Aí você vai tomar uma vez antes do almoço e uma vez antes do jantar. Só que você faz o teste. Se você sentir alguma melhora, essa é a dose que você precisa. Você fala assim, eu tomei 200 miligramas e não senti diferença nenhuma. Continua a mesma coisa. Então, na próxima vez, por exemplo, no almoço você tomou 200, tenta no jantar tomar 400. Sempre quando tiver refeição com carne, essas refeições mais pesadas que eu falo. Arroz, carne, feijão, que são refeições maiores. Você tomou 400 miligramas. Você falou, nossa, minha digestão perfeita, não senti nada. Agora ficou bom. Essa é a dose que você vai sempre ter que tomar. Por quê? O que o cloridrato de betaína vai fazer? Ele vai acidificar mais ainda o seu estômago. Então, isso vai fazer uma diferença absurda. Ponto. Isso você pode fazer ao uso desse suplemento. Outra coisa, todo dia de manhã, se você quiser levantar, tomar sua água, aí 400 ml de água, e depois você tomar meio copo d'água com um limão espremido todos os dias, isso também vai ser um auxílio muito grande para você, todos os dias. Eu faço isso há anos. Aí eu tô com 33 anos. Então, assim, meu estômago é perfeito, funciona super bem e não me atrapalha em nada, tá? E outra coisa que você pode fazer também, tá? É fazer uso de enzima digestiva. Porque, provavelmente você já passou dos 40, correto? Precisa falar a sua idade. Então, não tem problema. Provavelmente, você pode fazer uso de 3 enzimas que vai te ajudar muito. Bromelina, pepsina e papaina. Essas 3. Você fala, não fica caro, você manda fazer na farmácia de manipulação um pool, eles fazem para você. Você toma ele junto com o cloridrato de betaína antes do almoço e antes do jantar. As outras refeições não precisa. Você vai ver que vai praticamente tirar isso aí com a mão. Faz assim, ó. As 3 aí juntas? Você resolve as 3 juntas. A bromelina, a pepsina e a papaina. E a papaina, você manda fazer numa cápsula só, eles fazem para você. Eles fazem um poolzinho, aí você toma junto com o cloridrato de betaína antes do almoço e antes do jantar. Você vai ver que vai tirar isso aí com a mão. Resolve o problema. Tudo bem. Muito obrigado. Valeu. Imagina, Antônio, eu que agradeço. Vai lá, Antônio. Vai dar tudo certo. Tudo bem. Parabéns. O cara é Obrigada. bom. De nada. Eu que agradeço. Nila? Tem muita pergunta. Tem. Vamos falar com a Nila, Raimundo e a Marley. Algumas perguntas Até no YouTube. Foi respondida, né? Alguém perguntou sobre o limão, você acabou de falar. Mas espremer ele limão, Mas ele não... Ainda assim, né? É preciso colocar as enzimas digestivas, porque a pessoa falou, espremer um limão na comida faz efeito das enzimas? Não, né? Tem que não faz. Então, são coisas duas diferentes. Então, está respondido. Vamos lá, Nila. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos, Estou perfeitamente. completamente. Vamos lá. Boa noite. Primeiro, elogiar aí pelas dicas aí do nutricionista aí, muito bom. Porque, às vezes, um ponto que é interessante, que às vezes as pessoas acham que só a água, tomando só a água, já faz um milagre, né? Tem que melhorar. Mas aí você citou coisas que pode ajudar também, que não seja só a água, né? Então, tudo é um conjunto, né? Então, isso que é importante. Então, nós não podemos comprar ou usar água achando que é só a água que vai ter que fazer aquele milagre na nossa vida, né? Então, a gente tem que fazer outras coisas para ajudar. Então, isso eu acho muito importante nas suas lives. Resolver a saúde não é uma única alternativa. É um conjunto de fatores. É a água, é a comida, é a atividade física, é o sono, são várias coisas, realmente. É isso mesmo. Exatamente. E outra coisa, eu sempre, assim, eu tive várias melhorias quando eu comecei a usar água, mas sempre quando toca nesse assunto aí do refluxo na azia, isso é marcante para mim, porque eu sofria muito com isso.
eu Sim. dormia praticamente sentada, né? Porque eu tinha muita azia, muito refluxo, então eu não podia comer um salgadinho, não podia comer uma pamonha, um pão, nada. Então sempre tinha esse problema. E eu, sim, eu ficava irritada até. Então isso acho que piorava mais a situação, né? E então quando eu comecei o projeto, aliás, eu comecei a usar sem ter comprado. Então quando eu comecei, que eu vi que eu tive uma melhoria, eu falei, uai. E isso foi com 10 dias, mais ou menos. Eu comecei a ter uma melhoria, eu nem acreditei que eu estava conseguindo dormir. Sim. Né? Então, isso realmente incomoda muito, mas muito quem tem. Então, assim, com o uso contínuo da água, eu vim ter essa melhoria, né? E que foi, assim, até hoje, já vai terá 3 anos que eu uso o projeto, e, graças a Deus, nunca mais eu tive essa azia e nem nunca mais eu tive esse incômodo de dormir sentada, né? Que bom. Então, para mim, foi simplesmente maravilhoso. Apesar que eu não usei isso aí que você falou, né? Que isso aí vai servir para mim ajudar minhas clientes. Mas, mesmo assim, foi uma ajuda muito grande, né? Ter uma água diferenciada. Então, graças a Deus, eu nunca mais eu tive isso aí. E fora outras Sim. coisas que eu tirei um remédio que eu tomava há quase 10 anos, eu achava que eu nunca ia conseguir tirar esse remédio. E, graças a Deus, com um ano que eu comecei a usar, eu tirei esse remédio da minha vida. Então, hoje, na minha casa, eu e meu filho hoje, aqui na minha casa, a gente não tem um remédio há quase 3 anos. A gente não entra remédio aqui. E aí, mesmo assim, às vezes a gente sente uma dorzinha, uma gripinha, que criança é normal, mas nada de remédio. É água, ou no máximo que a gente usa ainda são os óleos essenciais, que é da doTERRA, né? Mas só isso, ótimo. Nada de remédio. Então, isso aí é algo que eu não esqueço. Para mim, toda vez que tiver uma live dessa, eu vou ter que falar isso aí. Muito bom, obrigada, Mila. Parabéns. Nada. Obrigado, viu, Mila? Por nada. Vamos lá. Dona Raimunda, abre seu som, querida. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu vou falar algo aqui um pouco diferente das vezes que eu já tive a oportunidade de falar dos meus benefícios. Só que muitas vezes tem algo muito importante que muitas pessoas não sabem, né? Complementar, né, o que essa moça falou aí, que eu esqueci do nome dela, sobre tomar remédio, né? Eu mesmo, quando eu não existe pessoa mais no mundo para tomar remédio do que dor, para tomar, que tomava remédio de dor mais do que eu. Então, quando eu estava com a semana que eu comecei a tomar água, eu caí uma queda muito forte e quebrei um pouco, estalou a bolacha do joelho. Como eu estava tomando água, não senti muita dor, não pensei que era tão grave. E como ortopedista, esse tipo de médico é um pouco difícil, né, pela área do SUS, eu comecei a ter problemas no joelho e criou um monte de água. E aí, nessa água, ela criou uma infecção. Essa infecção, eu fui no hospital, passaram uma ultrassom e um raio-x para ver o tipo do líquido que criou no joelho, do trauma, né? E quando eu usei, o médico falou que era para tirar com agulha, só que eu não achava quem tirava, porque no hospital não tirava, só quem tivesse na lista, né, para operar, e eu fiquei na fila do SUS. Aí me causou um problema, tipo uma machucação muito forte, como quando a gente monta de cavalo, ou quando vai para a academia, a gente fica toda machucada, então do lado do joelho começou a machucação subindo na coxa, foi parar no rim. Aí eu fiquei com muito medo, não tinha como resolver. Eu peguei a água e passei uma semana amarrando esse joelho com a água. Eu pegava um plástico, uma toalha e envolvia o joelho todinho, né? De um lado a outro, amarrava com plástico, forrava a cama para não molhar e dormia com essa água. E, graças ao Criador, não precisou de tirar a água, porque a água sumiu. O problema do estalo, que ele falou que quebrou não, afundou a bolacha do joelho. E resolveu com essa água. Então, daí para cá, eu percebi que não precisa se tomar remédio de dor. Quando você está com dor, você vai, envolve a água ali na dor, e ela serve de
anti-inflamatório. Eu digo porque eu faço. E agora, como eu não sinto mais dor, né? A única dor que eu sentia era da coluna, era dor de cabeça. 3 tipos de dor de cabeça que eu tinha desapareceu logo imediatamente quando eu comecei a tomar. E foram muitas coisas, muitos benefícios. Para falar a verdade, 80% dos meus problemas desapareceu. Cura, não, claro, que a gente sabe que não existe cura, né? Agora, mas eu conto isso porque a maioria das pessoas não sabe que ela serve também para dor, mas ela é muito boa mesmo, para todos os benefícios, ela tem muitos benefícios. Então, quem fazer não está perdendo nada. Muito bom, dona Raimunda. Isso aí, dona Raimunda, parabéns. Dor é desidratação causa acidez. Acidez causa dor. Quando você se hidrata bem, você praticamente, se essa dor for por causa da desidratação, você elimina essa dor. O grande Dr. Bach Manguelide mostrou isso pra gente. E dona Raimunda foi fazendo o teste, né? Vamos com água lá, ver se também... Verdade, faço o teste mesmo. Funciona. Parabéns, viu? Não só beber, né? Mas usar topicamente. Muito bom. Vamos lá, dona Marli, abre seu som para nós. Outra vez. Aí. Boa noite. Boa noite. Então, eu me chamo Marli, eu moro aqui em Itaboraí, Manilha, né? Rio de Janeiro. E conheci essa água já tem um bom tempo, mas não levei em conta, né? Aí, quando foi na pandemia, eu fiquei muito mal por estar sentada fazendo trabalho voluntário, né? Então, adquiri bem uma dor do lado. Antes fazia academia, né? Musculação, sempre fiz. E em 2014, eu entrei em coma devido a uma medicação. Perdi um filho também devido a uma medicação, um choque anafilático, com 2 aninhos. E eu 3 vezes baixei o hospital. Dessa vez, entrei em coma mesmo. Fui entubada, fiquei na coronariana, porque eu trabalhava no Hospital Central do Exército e me internei lá, né? Dei entrada na Policlínica em Niterói, de lá já fui direto para lá. E o que eu tenho? Esteatose hepática, sim, né? O meu colesterol, o HDL e o LDL é compatível. A doutora disse, a gastro disse que não tinha problema. A minha estetose hepática é medicamentosa devido a muita medicação que tomava, né? E depois que eu passei, já tem 1 ano que eu tomo essa água, inclusive hoje eu sou franqueada, né? E tudo em mim melhorou, tudo. Eu não sinto uma dor, se eu disser que sinto dor, não sinto dor em lugar nenhum. A única coisa que ainda não passou foi cãibra, principalmente no frio. Não tanto igual era, mas ainda tem. E no momento eu não estou tomando nada, eu tomava ômega 3, magnésio, K2, tudo suplementos, né? Sim. Depois parei de tomar remédios e suplementos. E estou fazendo alergia a muitas medicações. Estou com 79 anos e 6 meses, né? E não sinto nada, não. A única coisa é isso aí. O que eu devo fazer? Devo continuar com os suplementos? Você fala em relação às suas câimbras no frio? Isso. Provavelmente não como mas tem. Tem ainda. Provavelmente o que você vai precisar fazer? Às vezes precisa dar uma avaliada na sua ingestão, às vezes de potássio também, tá? Que é importante. Às vezes fazer como você já tem 79 anos, provavelmente uma dose de magnésio para você tem que ser acima de 500 miligramas dia. 500, 600, às vezes chegar até 800 miligramas de magnésio por dia, tá? E fazer uso, lógico, utilizar junto a K2, utilizar junto aí a vitamina D, olhar também muito a sua vitamina D. Se a sua vitamina D estiver abaixo de 40,
provavelmente você vai precisar fazer uma suplementação, porque a vitamina D é fundamental nessa parte. Tá? Geralmente, hoje em dia, as pessoas não tomam tanto sol mais, mas fazer um exame de vitamina D. Se ela tiver abaixo de 40, fazer suplementação. Provavelmente você vai precisar, porque pela idade, à medida que você envelhece, você vai dificultando a produção de vitamina D, porque a vitamina D ela produz na pele, ela é um hormônio, não é uma vitamina. Então, por exemplo, eu tenho 33, você tem 79. Temos praticamente o mesmo tom de pele. Um moreno bem claro, mais próximo do branco. Se eu ficar 15 minutos no sol ao meio-dia no verão, eu consigo produzir 20 mil unidades de vitamina D. Você que tem a mesma pele, mas só que você tem 79 anos, você precisaria ficar pelo menos 1 hora para produzir a mesma quantidade. Então, é muito diferente. Então, provavelmente, uma coisa que você não pode ficar sem: magnésio, vitamina D, ômega 3 e K2. E ingerir muita banana, algumas nozes, castanhas e, de preferência, folhas verdes escuras, para aumentar a quantidade de potássio. Porque a bomba só de potássio ela precisa funcionar bem. Isso vai te ajudar muito nesse processo de recuperação de câimbras no frio. Porque o frio, ele causa vasoconstrição. Então, se você aumentar no frio a sua vitamina D, uso de magnésio, potássio, isso vai melhorar, provavelmente vai tirar com a mão. É isso que você tem que fazer. O meu sódio era muito baixo. Quando eu entrei em coma, foi justamente o sódio e o potássio que baixou demais e eu entrei em coma. Então, a doutora diz assim: Marli, aumenta o sal, você está comendo pouco. Realmente eu não gosto muito de sal, não. Agora eu estou comendo do Himalaia, não. O sal marinho. Sal marinho estou comendo sal marinho, que não é refinado, ele é moído. Tá? Eu não faço uso do stevia 100% da coloranidina. Eu não como glúten. Como bastante hortaliça, tenho pés, mais de 30 pés de banana, como banana. Beleza, boa. Como muita banana. Ótimo. E meus bolos é assim, aveia, flocão, tapioca, batata doce, essas coisas, que eu sou nortista, e no norte a gente come muita. Come muito. De noite não janta, né? Eu não janto. Ótimo. Perfeito, você pode tomar uma sopa. Se você não quiser jantar, você pode tomar uma sopa leve para você descansar seu estômago. Fundamental. Obrigada. Faz isso que você vai melhorar, viu? Tá bom, obrigada. Se cuidar. Muito bom. Vamos lá. Pessoal, vou falar mais... Eu não, né? Não sou Nike. Vou falar mais com o João e com a Lisete, tá? E aí, numa próxima oportunidade, vamos falar com mais pessoas. Pode ativar senão seu prolonga som, muito, João. fica muito cansativo para o pessoal. Exato. Já falamos bastante. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Só queria saber se estava saindo do som. Está bem baixinho, viu, seu João? Vamos lá, aproxima um pouquinho mais aí. Mas eu vou aumentar o volume aqui da garganta. Isso, põe o gogó aí. É o seguinte, gente, especialmente uma dúvida que eu tenho, mas essa dúvida também diz respeito, eu acredito que é o meu tempo na Timon, né? Eu tenho pouco tempo, tenho menos de um mês, né, que eu aderi ao projeto, e aí eu já estou tendo experiências com vendas, por exemplo, né? E quando eu vendi um combo essa semana para um indivíduo, e ele me questionou, e naquela mesma semana que ele recebeu o combo, ele também recebeu um resultado de uma endoscopia que ele tinha feito e que estava com H. pylori. Certo. E que o médico prescreveu lá, deu uns 2 quilos de remédio, que são antiácidos e antibióticos, né? Segundo o que eu pude ver assim, perceber, é um antiácido lá para dar uma preparada eu não sei como é a camada que você falou há pouco tempo, o professor aí, o nutricionista, mas é assim, principalmente, foi o que ele me explicou, que seria para
dar uma protegida para que houvesse uma menor agressividade dos antibióticos que ele teria que tomar para combater o H. pylori. E, posteriormente, teria que tomar mais antiácido também para repor a flora do estômago, não sei, essa camada. Eu não sei os termos técnicos que se diz, mas, em suma, era isso que ele estava dizendo. Eu quero saber, a água, ela vai ter alguma interferência ou como é que deve agir dessa forma? Porque eu queria saber, assim, tem alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação. Agora, a questão, os efeitos, visto que vai tomar antiácido aí, né? E pelo que eu entendi agora na sua explicação, os antiácidos eles fazem mais mal do que bem, pelo que eu estou entendendo. E aí, Sim. como é que fica essa situação? Aí o que acontece, o João, vamos lá, só para você entender. Se ele está tomando antiácido, quando ele toma antiácido, ele vai aumentar o pH do estômago para minimizar, se isso voltar para o esôfago, não incomodar, não dar azia. Então é por isso que o antiácido funciona. Mas quando você faz isso, você compromete a digestão. Então você não vai absorver mais a vitamina B12, já fica comprometida. Aí a barreira ali embaixo, você pode, por exemplo, uma pessoa que toma antiácido, não, se ele tomar por 15 dias, 20 dias, para solucionar um problema e depois parar, não tem problema. O problema é você ficar tomando a longo prazo por muito tempo, porque isso vai comprometer a sua digestão. Agora, a proteína não vai ser bem digerida, essa proteína pode ir para o intestino e putrefar. Aí, a hora que a pessoa vai no banheiro, o que vai acontecer? Se você for vizinho dele, você vai saber que a hora que ele está no banheiro, porque o cheiro é muito forte, é horrível. Então, isso vai comprometer também a absorção de nutrientes. Então, assim, vai fazer um estrago. Então, realmente, a água, ela vai interferir nisso? Ela vai ajudar, porque quando você toma água magnetizada e a água, por exemplo, da Timol, ela tem um mineralizador, coloca magnésio, coloca cálcio na água, isso aumenta o pH da água. Aumentando o pH da água, quando ele toma uma água com pH mais alto, automaticamente ele vai ter que produzir mais ácido para neutralizar aquele pH, porque você não vai absorver o pH alcalino. A hora que ela bate no estômago, ela vai neutralizar. E para neutralizar, o estômago produz ácido clorídrico. Então, isso é fundamental. Um dos tratamentos para azia é você beber uma água mais alcalina, por exemplo. Tá? Então, assim, aí no caso dele, ele precisa fazer quando você tem H. pylori, todo mundo tem H. pylori. Tá? Para quem está perguntando também no YouTube, todo mundo tem H. pylori. Quando você tem uma desbiose do seu estômago, ele entra em ação. Ele está lá quietinho, não está fazendo nada, ele está fazendo o papel dele ali, quieto. Quando você começa a ter problema de estômago, por causa da alimentação, falta de ácido, aí ele acorda e fala, opa, agora eu tô aqui de boa, vou começar a fazer estrago. É isso que acontece. Então você precisa regular isso. E para regular isso, tomando uma água de qualidade, melhorando, fazendo uso de enzimas digestivas, às vezes repor o ácido, tomar ácido clorídrico, no caso dele, às vezes já direto, né, que tem como você manipular para resolver o problema dele. Mas só que assim, como ele está tomando antibiótico, às vezes ele vai ter que fazer isso por um período, fazer o tratamento do jeito que ele está fazendo para o médico. Aí quando ele acabar o tratamento, o médico fala assim, não, tá beleza, tá ok. Aí ele entra com enzima digestiva, ele entra com cloridrato de betaína, ele entra com espinheira santa, com babosa, né, que é a aloe vera. Aí ele vai restaurar a mucosa do estômago. Aí ele não precisa mais tomar o medicamento. É assim que funciona. Só que assim, é um passo de cada vez. Eu te resumi para você entender. Mas é mais ou menos um passo de cada vez, é desse jeito. Aí ele vai fazendo isso aos poucos, passa isso para ele, fala para ele assistir essa live e ele vai entender muito mais. E isso vai ajudar muito a ele entender mais sobre o estômago. Ele vai resolver o problema dele. Tranquilo. A minha preocupação, eu agradeço. A minha preocupação maior era exatamente porque, após a ingestão dos antibióticos, que são 2 antibióticos, é um tratamento assim, bem prolongado, são 90 dias de tratamento, né? E aí, após os antibióticos, ele vai tomar mais 60 dias, ele vai tomar antiácidos, né? Então, aí a minha preocupação era essa, considerando que o antiácido não é lá tão amigo. Não. Fala para ele que ele vai entender, mesmo ele tomando antiácido ainda por 60 dias,
ele pode restaurar de novo o estômago dele, normal. Aí ele vai ter que fazer uso de probiótico, bactérias do bem, para repor a flora intestinal dele. O ideal seria ele já estar fazendo uso. Ele tomar um antibiótico, por exemplo, se ele toma antibiótico a cada 8 horas, ele tomou um antibiótico de manhã. Na hora do almoço, ele está tomando um probiótico de barriga vazia, para restaurar a flora. O antibiótico, ele mata as bactérias boas e mata as bactérias ruins. Ele faz as duas coisas. Entendi. Agora, talvez para dar uma clareada para os mais novos do que eu, que estão chegando aí, esse projeto, gente, eu achei assim, eu não tenho um adjetivo para colocar para ele, porque para mim seria assim, tipo, mais do que excelente. Eu não sei, Sim. qual seria. Porque eu venho falando de dor aí, eu tenho 4 hérnias de disco na cervical. Isso só na cervical. Quer dizer, aqui tem 7 vértebras e eu tenho 4 hérnias. E aí é o seguinte, dessas 4 hérnias eu consegui dar uma clipada, né, entre duas aí, e aí ficaram as outras 4 eixos. Eu tomava 90 miligramas de morfina dia, ou seja, eram 3 comprimidos de 30 miligramas dia. E eu parei de tomar e dia 28, agora vai fazer um mês que eu estou fazendo isso. Eu já parei de tomar, eu tirei por conta própria, porque a medicação é para se tiver dor, né? Então, eu não estou tomando mais. E assim também, eu tenho uma sinusite que tem... eu não sou velho, tá? Mas tinha mais de 30 anos que eu tinha essa sinusite. E nesse período aí que eu estou ingerindo a água, eu não estou sentindo mais absolutamente nada. É por isso que eu acho que eu não tenho adjetivo para esse projeto. Eu não sei o que é que eu poderia dizer sobre ele. Muito bom. Bom demais. Maravilhoso. Muito bom. Isso aí, nos ajude a chegar a mais pessoas, né? Muitas pessoas Eu precisam conhecer agradeço. esse projeto. Obrigada a nós, foi um prazer, João. Prazer, Vamos lá. João. Quanta coisa boa, né, gente? Opa! Lisete? Responder Elisete para nós finalizar. Isso. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é: quem tomou omeprazol por bastante anos e pantoprazol e essas outras coisas para gastrite, refluxo, tem baixa vitamina B12? Sim, baixa a vitamina B12. Infelizmente. Se você toma isso por longo tempo, Lisete, você prejudica muito a absorção dos nutrientes, tá? Porque você vai diminuir a acidez, você vai comprometer a digestão das proteínas, aí começa a dar problema no intestino, aí você pode, infelizmente, esses omeprazóis, esses prazóis da vida podem causar câncer de estômago, entende? Se ficar utilizando por muito tempo. É uma medicação que às vezes você está com um problema sério, acidez e tudo mais, você precisa do medicamento para dar uma ajudada. Perfeito você tomar ele por um período, mas não mais que 30 dias. A própria bula do medicamento fala. Por que acontece isso? Você aumenta o pH do estômago com antiácido. Por isso que é um antiácido. Ele é contra o ácido, antiácido. Ou seja, o pH do estômago tinha que estar em 2. Ele aumenta para 4. Aí, se ele aumenta para 4, o que acontece? As enzimas do nosso corpo, do estômago, elas são pH dependentes. Muitas enzimas já não vão funcionar mais, porque elas precisam de um pH de 2, 2,5, 3. Está em 4, 4,5, aí você já comprometeu a digestão das enzimas. Aí o ácido já não está funcionando bem. Então, tudo isso vai comprometer. Aí vai virar uma bola de neve. Né? E você vai, isso a longo prazo, pode sim causar deficiência de B12. Aí, para fazer isso, para repor de novo, você tem que fazer ela sublingual ou injetável, metilcobalamina, essa é a forma melhor de vitamina B12. Eu faço uso de metilcobalamina todo dia, eu tomo 500 microgramas, eu não tenho deficiente B12, mas eu tomo. E é fundamental, isso vai fazer toda a diferença. E você restaurar o estômago. Não sei se é o seu caso, se é algum conhecido, você fazer uso das enzimas digestivas, aloe vera, espinheira santa. Você pode, por exemplo, usar berberina, que é muito interessante, né, gengibre. Então, tudo isso vai melhorar. Aí, com o tempo, lógico, usou por muitos anos.
o estômago não vai melhorar do dia para a noite. Geralmente isso é com o tempo. Né? A saúde ela vai a cavalo, mas para recuperar ela vai voltar a pé, não vai voltar de cavalo. Então assim funciona. Certinho. Muito obrigada. Certinho? De nada, imagina. Da nós. Pois é, gente. Então, olha aí, né? Se não quiser voltar a pé, cuide da saúde agora, né? Porque é isso aí. Bom, muito obrigada. Muito bom sempre te ouvir com todo esse conteúdo incrível, né? Sempre trazendo aí informações muito valiosas. E obrigada a todos os presentes, né? Conversem aí, muita gente no chat do YouTube perguntando como adquirir. Converse com a pessoa que te convidou. A pessoa que te mandou o link para essa reunião, ela vai ter acesso a toda a informação, como que você pode adquirir esse projeto para começar a cuidar a partir de agora do que a gente mais tem no nosso corpo, que é a água, né? E a gente viu a importância de cuidar em todas as áreas, né? Mas comece dando importância aí na água que você bebe e começa a reestruturar seu organismo, né? Buscar o equilíbrio. Suas últimas palavras e muito obrigada. Imagina, pessoal, agradecendo vocês a todos por estarem aqui até agora, 9 horas da noite, né? Às vezes quer jantar ainda, tomar um banho, fazer alguma coisa, né? Mas quero finalizar aqui para vocês. Realmente, busquem sim uma água de qualidade, aprendam a se hidratar, porque hidratação é fundamental para o seu corpo. 70%, já que seu corpo 70% é água, tá? E finalizar aqui com uma frase que é muito bonita, Bernard Jensen, que é: a nutrição é o único remédio que pode trazer a recuperação total e pode ser usada com qualquer tratamento. Lembre-se, a comida é o nosso melhor remédio. Então, gente, água de qualidade, uma comida boa, vai fazer você viver longe. E uma ótima noite para todos vocês e uma excelente semana e uma semana abençoada.